Boa noite, gente. Vamos para nossa última aula antes da prova. Continuando ainda o capítulo 4, a gente vai ver o tópico hoje de tensão térmica, certo? O conceito de tensão térmica vem da mudança de temperatura de um corpo. Por quê? Porque essa mudança de temperatura ela pode provocar alterações nas dimensões de um material. Tanto aqui na faculdade, lá em física, ou na escola, vocês devem ter ouvido falar de dilatação linear. Quando um corpo ele tem uma variação de temperatura, ele tende a se dilatar. Se a temperatura dele aumenta, ele vai se expandir, e quando a temperatura dele diminui, ele se contrai. Então a gente vai estudar essa tensão gerada por essa dilatação ou por essa contração. Tá? A relação entre a expansão ou a contração do material e o aumento ou redução da temperatura normalmente é linear. Então, daí veio esta fórmula, certo? Essa fórmula serve para um material homogêneo e isotrópico. Isotrópicos são materiais cujas propriedades não variam. O que é cada coisa dessa fórmula? O ΔT vai ser o nosso alongamento, a nossa variação do comprimento. O alfa, coeficiente linear de expansão térmica, que é uma propriedade do material. Cada tipo de material vai ter um alfa diferente. O ΔT, a variação de temperatura do elemento. E aqui, gente, é um L, tá? Não sei porque veio o T, mas é um L, que é o comprimento inicial do elemento. Certo? Então a teoria do assunto é bem simples, bem rápido, é só isso. Vamos partir para os exemplos. No primeiro exemplo, a barra de aço A36, que eu acho que a gente tem usado bastante aqui, mostrada na figura, está contraída para caber exatamente entre os dois apoios fixos. Então, aqui a gente tem dois apoios fixos, em A e B, e temos 1 metro separando os dois. E nesse 1 metro a gente tem uma barra que cabe exatamente nesse espaço quando a temperatura é 30 graus Celsius. Porém, a temperatura aumentou para 60 graus Celsius. E esse aumento de temperatura vai gerar o quê? Vai gerar uma dilatação. E eu quero saber qual que é a tensão térmica normal desenvolvida na barra, certo? Então, vamos lá. Quando essa temperatura aumenta, que vai de 30 para 60, vai gerar uma dilatação, certo? Essa dilatação térmica, como ela vai se expandir, então vai ser uma dilatação para cima, concordam? Já a dilatação, o alongamento da força vai ser um alongamento para baixo. Por quê? Porque aqui a gente tem dois apoios, certo? Então, quando essa barra AB ela se alongar, ela vai gerar o quê? Nesses apoios? Vai gerar forças para comprimir essa barra para manter ela nesse espaço de 1 metro. Então, a gente vai ter um alongamento da força que vai ser no sentido para baixo, o alongamento da temperatura para cima. Então, a temperatura puxa para cima e a força puxa para baixo. Espero que vocês entendam. Outra coisa que a gente sabe, como essa barra está presa aqui nesses dois apoios fixos, a gente não vai ter alongamento. Então, o alongamento de A até B é zero. Sendo que esse alongamento, que é igual a zero, ele é o quê? O alongamento da temperatura, que vai ser para cima, alfa delta T vezes L, certo? Menos o alongamento causado pelas forças de compressão, que vai ser negativo FL sobre AE, certo? Então, vou passar o FL sobre AE para a esquerda e aí eu obtenho isso. Posso cortar o L com L aqui, ó. Então, a força vai ficar igual a A vezes Z vezes alfa vezes delta T. Quem que é alfa? O alfa é uma propriedade do material. Então, o alfa para o aço A36, ele vai ser dado na atividade que vai ser passada, ou vocês procuram na tabela do coeficiente linear, certo? Então, o alfa para o A36 é 12 vezes 10 a menos 6. A variação de temperatura, a temperatura final é 60, temperatura inicial 30. A área, vou voltar aqui, ó.
A área, ele tem uma seção quadrada, certo? De 10 milímetros. Então, a área vai ser 0,01 ao quadrado, vezes o E do aço A35, que é o módulo de elasticidade, vocês já devem ter decorado, de tanto que a gente usa, é 200 vezes 10 a nona, certo? Então, a gente consegue achar a força que está atuando neste elemento, nesta barra. Sabendo quem é a força, vocês sabem muito bem como que calcula a tensão. Tensão, força sobre área. Força dividido pela área. A área de seção quadrada, 0,01 ao quadrado. Então, a gente obtém que a tensão é de 72 megapascal, certo? O que muda em relação às questões que a gente estava fazendo de alongamento anteriormente? Muda que agora pode entrar também o alongamento da temperatura. Por que entra o alongamento da temperatura? Porque a barra ela vai ter uma diferença de temperatura. A temperatura não vai ser mais constante. Nesse caso, saiu de 30 para 60 graus, certo? Próximo exemplo. A viga mostrada na figura está presa à parte superior dos 3 postes feitos de aço A990. Esses dois são de aço A992, desculpe, aço A992. E aqui, esse daqui do meio é feito de alumínio 2014 T6. Cada um dos postes tem comprimento de 250 milímetros. Quando não há nenhuma carga aplicada à viga. E a temperatura é de 20 graus Celsius, certo? Não tem nenhuma força aplicada. Eles têm esse comprimento quando a gente tem uma temperatura de 20 graus Celsius. A questão pede para determinar a força suportada por cada poste se a viga estiver sujeita a um carregamento distribuído uniforme de 150 kN por metro e a temperatura aumentar até 80 graus Celsius. Então, a gente vai ter um alongamento devido à força, essa força aí de 150 kN por metro, e também um alongamento devido à temperatura, já que a temperatura vai variar de 20 até 80 graus Celsius. Então, vamos lá. Primeira coisa, diagrama de corpo livre. Temos a viga, o poste de alumínio vai causar uma força na viga, poste de aço vai causar uma força na viga. Desculpem, o poste de aço vai causar uma força, o poste de aço também vai causar uma força e o de alumínio também vai causar uma força. E quando a gente calcula a força resultante de 150 kN por metro quadrado, vai multiplicar pelos 900 milímetros, que dão quantos metros? 0,9 metros, e aí a gente chega na força de 90 kN, certo? Então, aqui está o diagrama de corpo livre. Vamos fazer o somatório das forças em Y. 2 vezes a força do aço, mais a força do alumínio, menos a força de 90 vezes 10 a terceira, igual a 0. Chegamos aqui nessa equação que tem duas incógnitas e que a gente não consegue resolver. Quando a gente não consegue resolver pelo somatório das forças, a gente tem um sistema indeterminado, lembram da aula passada? E aí a gente vai fazer o quê? Vai utilizar as equações de compatibilidade, que são as equações do alongamento, certo? Como os postes estão carregando a mesma viga, eles vão alongar juntos, certo? O alongamento, tanto do poste de aço quanto do poste de alumínio, vai ser igual para subir essa viga junto. Então, a gente sabe que o alongamento do aço é igual ao alongamento do alumínio. A gente pega esses dois postes aqui da direita e vai analisar. A gente vai ter o quê? Um alongamento da temperatura para cima, certo? Alongamento da temperatura para cima e o alongamento da força para baixo. O alongamento da força para baixo. A gente sabe que, vamos analisar separadamente, o alongamento do aço, ele vai ser o quê? O alongamento da temperatura para cima, menos o alongamento da força para baixo. Mesma coisa do alumínio, da temperatura para cima e da força para baixo, certo? Então, a gente obtém isso
E agora, coloca nessa equação, certo? Substitui nessa equação. Igual a 1 com o outro e obtém isso. E agora a gente substitui. Aqui eu já substituí direto, mas vamos só relembrar. Alongamento da força, qual é a fórmula? Alfa delta T vezes L. Alongamento da temperatura. E alongamento da força, qual é? FL sobre AE, certo? Então, com essas duas fórmulas, tanto para aço quanto para alumínio, a mesma fórmula, aí a gente substitui os valores. Alfa, delta T, vezes o comprimento, menos FL, A, vezes Z, certo? Mesma coisa aqui. Alfa, delta T, vezes o comprimento, menos a força, vezes comprimento sobre AE, certo? Então, esse Z, tanto do alumínio quanto do aço, eles seriam dados, certo? Não foi dado na questão, então seriam dados tabela. Aqui, como você já tem o exercício resolvido, você só precisam vir aqui e ver quem que é o E, tanto do aço quanto do alumínio, e também o valor de alfa. Então, ó, a gente tem outra equação com duas incógnitas. Eu rearranjei essa equação do melhor jeito possível, peguei toda ela, dividi por 9,95 vezes 10 a menos 10, que era o que estava com aço, para deixar o aço sem nada, a força do aço sem nada. Cheguei nisso, isolei o aço e cheguei nessa equação, certo? Eu tendo essa equação, que eu chamei de equação 2, e tendo esta equação, que eu chamei de equação 1, eu consigo resolver quem que é a força do aço e a força do alumínio, certo? Que eu não coloquei aqui, eu não sei porquê. Então, com essas duas equações, eu consigo resolver a força do aço e a força do alumínio. E finalizo minha questão, certo? Se vocês tiverem dúvida qual que é o valor que dá o resultado final da força do aço e a força do alumínio, me pergunte que daí eu mando, tá? Então é isso, gente. A prova encerra aqui. Espero que todo mundo entenda. A partir da próxima aula, a gente vai fazendo revisão, revisão e revisão, até chegar o dia da prova. Na prova, vocês podem tirar algumas dúvidas comigo. Eu não posso ajudar a resolver as questões, mas dúvidas eu posso tirar, certo? Na medida do possível. Então, até o WhatsApp, gente. Boa noite.